Boa noite a todos. Hoje teremos a Monique Sorachevski, que é historiadora, tem graduação e mestrado em História pela UERJ, doutorado e pós-doutorado pela FGV. Morou em Israel 5 anos, onde cursou o ensino médio e o início do ensino superior, e na Turquia, onde estudou e pesquisou para seu doutorado. Contou com bolsa de pesquisa na Biblioteca Nacional sobre o que havia de Oriente Médio em seu acervo, e foi assim que se interessou pela relação de Dom Pedro II com o Oriente Médio e com os judeus. Obrigada, Monique, por estar aqui com a gente. Eu passo o microfone para você. Muito obrigada, Suzana. Muito obrigada, Moisés. Queria agradecer, antes de mais nada, o convite por participar aqui dessas atividades. Vários amigos meus participaram, Leila Sterenberg, recentemente, então, muito obrigada. E eu confesso que eu fiquei muito emocionada quando o Moisés entrou em contato comigo, porque eu tinha acabado de assistir a série de documentários sobre a Nara Leão, sobre a Bossa Nova, e descobri que a Bossa Nova tem uma história judaica, né? Muito legal, gente. Então, boa noite. Eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint com vocês, e aí vou tentar contar um pouquinho a história, né, que a gente se propôs hoje, sobre Dom Pedro II, né, a relação dele com o judaísmo e, sobretudo, com o Oriente Médio. Eu vou tentar me controlar, tem muitas pessoas que me conhecem, são meus alunos aqui, e sabem que eu sou acelerada, falo rápido, ainda mais, estou aqui em São Paulo, numa outra, né, dinâmica. Então, se eu ficar muito acelerada, vocês sintam-se à vontade em falar, Monique, né, por favor, repita, senão a gente tem aquele tempinho aí no final para a nossa conversa. Deixa eu só... Vocês estão vendo a minha tela? Então, sim, é porque o Zoom mudou agora o esquema. Está perfeito. Está ok, está ótimo. Maravilha. Então, gente, eu botei aqui uma foto, né, do acervo do meu querido amigo Jorge Ermakov, que é uma figura incrível, um grande colecionador, tem uma história, né, enfim, que é russo, chinês e também tem um pé no judaísmo, um grande colecionador, e me cedeu essa foto, e eu acho que ele tem enorme no escritório dele, e eu acho linda porque está o Dom Pedro, né, enfim, com esse pano de fundo tropical, mas com um livrinho, né, na mão. Então, a ideia é tratar aqui com vocês desse vínculo dele, né, com o judaísmo com o Oriente Médio, mas, em grande medida, é um vínculo com a leitura, o estudo. Eu sempre brigo quando alguém usa o verbo judiar perto de mim, né, que eu acho que é um termo preconceituoso, e eu falo, se eu fosse conjugar esse verbo, ele seria sinônimo de estudar, questionar, aprender, né, e, enfim, a gente tem um quê disso nessa figura. A Suzana já me apresentou, né, enfim, eu fiz um resumo ali, mas só para lembrar, né, eu sou historiadora, isso é muito importante na minha formação, né, eu comecei o ensino superior em Israel, eu estudei o primeiro ano na Universidade de Tel Aviv, que tem dentro do seu campus, né, o Museu da Diáspora, que é, né, enfim, uma maravilha. Depois eu fiz a graduação e o mestrado na UERJ, né, Universidade Pública de Qualidade, muito estudo, não tinha balbúrdia, e depois fiz o doutorado na Fundação Getúlio Vargas, com sanduíche na Turquia, e pós-doutorado não é título, né, mas também cheguei ao pós-doutorado sempre trabalhando com as relações do Brasil com o Oriente Médio. Só para me situar, no período da pandemia, exatamente há 2 anos atrás, conjuntamente com alguns amigos, a Muna Omran, que é de família síria alauíta, Líbano, Síria alauíta, o Najad Kuri, que nasceu no Líbano, o Heitor Loureiro, que é estudioso dos armênios. A gente criou o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio. A gente é um coletivo de pesquisadores que vem lecionando, debatendo os temas da região, e também sou professora do IDP, por isso que eu estou aqui em São Paulo por uma atividade. Então, mais uma vez, né, queria me apresentar. Acho que a primeira coisa é me situar, né, gente? Tem muitas pessoas trabalhando já com esse tema, né, quer dizer, com a paixão, né, do imperador Dom Pedro II, com essa região que a gente chama hoje, né, de Oriente Médio. Eu brinco que cada vez mais a gente vai chamar de Ásia Ocidental, porque a geopolítica está mudando, o pêndulo de poder, né, está indo para outra região do mundo, mas o termo Oriente Médio, né, ele é de 1902, mas a gente usa, né, para essa região mais ampla
enfim, do mundo, né, sobretudo o que era o Império Otomano. Existe um professor, um pesquisador libanês, que é o Roberto Hatlab, não sei se vocês conhecem, ele é professor da Universidade USEC, no Líbano, que tem muitos estudos sobre Dom Pedro II e o Oriente Médio. Eu tenho muito orgulho que ele me cita muito nesse livro, As Viagens de Dom Pedro II, né? Então, tem muitas pesquisas sobre esse interesse mais amplo do imperador pela região. E existe o professor aí mais conhecido da comunidade judaica, que é a maior parte do público hoje, Reuven Feingold, que transcreveu parte dos diários de Dom Pedro II e faz uma análise crítica, né? Esse livro é muito legal. Os 2 livros são muito legais, eu recomendo. Dom Pedro II na Terra Santa, né? Onde eu, Monique, né, me insiro nisso tudo, eu quero ressaltar esse interesse específico pela Terra Santa, digamos, pelo judaísmo, que certamente tem, é comprovado, como Reuven Feingold mostra, mas que Dom Pedro II tinha uma relação mais ampla com a região. Então, eu botei a capa aí de 2 livros meus que eu trato, né? A minha tese de doutorado, defendida na Fundação Getúlio Vargas, virou um livro, está disponível para PDF, o PDF gratuito no site da FUNAG, da Fundação Alexandre de Gusmão, do Rio de Janeiro a Istambul, então, que eu trato disso. E, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, o super Elias Salgado, né, o editor que talvez vocês conheçam, né, que estuda a Amazônia, editou o meu livro Trópicos Orientais e Orientes Tropicais, em que o primeiro capítulo é basicamente o que a gente vai tratar hoje, que é o que eu quero tratar um pouquinho com vocês, esse orientalismo peculiar, né, de Dom Pedro II. Só para a gente lembrar, Dom Pedro II reinou de 1840 até 1889, né, quer dizer, o período da maioridade, né, até o fim da monarquia, né, quando ele vai para o exílio, certamente a figura política mais importante, das mais importantes da história brasileira do século XIX, e desde cedo, né, ele tinha um interesse, como eu falei, né, ele era um estudioso, sempre atento a línguas, sempre atento a leituras, sempre atento a diálogos, toda a chance que ele tinha de conversar, né, com estrangeiros que servissem, né, diplomatas ou empresários, né, no Rio ou em Petrópolis, ele aproveitava, né, essas oportunidades de estudo, e ao longo, né, da formação dele, sobretudo do reinado dele, ele foi desenvolvendo. Ele era muito curioso em relação a tudo, mas ele desenvolveu um interesse muito específico pelo Oriente, né? E aí eu chamo de orientalismo peculiar, não sei o quanto vocês acompanham, porque tem o termo do Edward Said, né, enfim, do Oriente para dominar. Não era essa a vibe de Dom Pedro II. Ele tinha uma paixão por essa região, e eu tenho a teoria de que, na realidade, são 3 respostas possíveis, porque ele gostava tanto, né, do Oriente, dos judeus, dos árabes, dos persas, da região como um todo. A primeira razão que eu entendo é que Dom Pedro II ele era Bourbon, ele era Bragança, né, mas ele era um Habsburgo. Inclusive, é muito legal quando a gente pega as fotos, né, ele tem o queixo bem típico, né, dos Habsburgos, né, herdeiro de Leopoldina, que finalmente agora a gente está lembrando dela, nessa arquiduquesa, essa imperatriz tão estudiosa, e os Habsburgos tinham fronteira, né, com o Império Otomano, tinham relações históricas. A Leopoldina, lembrem aí das aulas de história, né, quando ela veio se casar com Dom Pedro I, ela chegou aqui com uma missão artística e trouxe uma biblioteca com ela, e não só isso, sentar aqui no Brasil, ela pedia para que mandassem da Europa livros, documentos, né, enfim, sobre o mundo e também desse Oriente. Aí tem uma coisa quase, né, certamente um grupo de judeus deve ter um monte de psicanalistas aqui, tem uma coisa quase freudiana. Ele ficou órfão muito cedo e tinha acesso, né, a esse acervo, essa biblioteca da mãe, que tinha tantos documentos e imagens e várias coisas sobre essa região, né, que a gente chama hoje de Oriente Médio. Então, a primeira razão que eu entendo, né, dessa paixão dele pelo Oriente tem a ver com essa herança habsburga e, sobretudo, com essa relação com a mãe. Uma outra razão é uma amizade muito controversa com uma das figuras mais preconceituosas do século XIX, que é o Conde de Gobineau. Né? O Conde de Gobineau foi
cônsul lá no Rio, né? Enfim, ele era francês, tinha uma série de problemas de interpretação racista do mundo, mas era uma pessoa apaixonada pelo Oriente, e até a morte do Gobineau, eles se corresponderam. Foi com o Gobineau que Dom Pedro II fez algumas das viagens que eu vou falar para vocês. Então, a segunda razão pela qual eu entendo essa paixão, né, que é um investimento que ele fazia, né, no conhecimento, tinha a ver com isso. E a terceira razão que eu entendo é que era a moda intelectual do século XIX, né? Quer dizer, ele assinava as revistas francesas, a Revue de Deux Mondes, acompanhava os debates, pedia para que os diplomatas brasileiros na Europa, né, pagassem subscrição de livros. Então, assim, essa figura, né, Dom Pedro II, desde pequeno, seja por conta do acervo, né, que herdou da mãe, por contato ali, né, inclusive com alguns judeus da corte, ele foi desenvolvendo o interesse pelas línguas. Depois, né, a amizade com Gobineau deu um salto a mais, e até o fim da vida ele é muito marrento, né? Dom Pedro II, eu mexi na documentação dele, né? A Suzana, que a me apresentar, né, contou, eu tive em 2007 a primeira bolsa de pesquisa específica para o Oriente Médio no Brasil, contei com a carta de recomendação de uma figura muito importante, chamada Alberto Dines, de abençoada memória. E, ao longo de 2007, eu levantei tudo que tinha na Biblioteca Nacional relativo ao que seria Oriente Médio. E a quase totalidade da documentação antiga era de Dom Pedro II, né? Porque a gente sabe, a Biblioteca Nacional, imagino que vocês saibam, tem 2 acervos tombados pela Unesco. Um é a Real Biblioteca, né? A biblioteca que a família real fugindo, esses refugiados, né, vindos de Portugal, trouxeram. E o segundo acervo é a Biblioteca Teresa Cristina, que, na realidade, é a coleção de Dom Pedro II. E é fascinante, porque não é uma coleção daquelas, né, que os reis, os monarcas que fazem coleções, né, que eles não tocam. Ele escrevia no verso, ele dobrava a folhinha, né, ele realmente interagia com aquela documentação, e ele é muito marrento, porque às vezes ele escreve e corrigiu o autor estava errado, né? É muito interessante esse acervo, né? Então, ele, de fato, né, dedicava um interesse, né, ao Oriente e também, enfim, as questões, né, enfim, de árabes, de judeus, nisso tudo. O que Dom Pedro fazia, então? Ele tinha essa coisa que é fascinante, que são os estudos de idiomas, né? Ele pedia professores, ele catava. Uma vez, quando ele estava viajando no Egito, ele descobriu que tinha um professor de árabe, e ele, como ele era Habsburgo, ele usou o pistolão dele e falou: olha só, eu quero que esse cônsul vá servir no Rio para ser meu professor particular, né? Então, ele estudou desde cedo, toda e qualquer oportunidade, né? Ele aproveitava o corpo diplomático que estava aqui, ou pedia especificamente para que tivessem professores de hebraico, de árabe, sânscrito, persa. É bem interessante, porque o Museu Imperial de Petrópolis, eles têm vários documentos que são traduções que Dom Pedro II fazia de línguas orientais, e na Biblioteca Nacional eu descobri uma documentação que estava escrito como anônimo, estava assim, anônimo. Só que eram uns papéis que no verso estava assim, l'Empereur, Sa Majesté. Gente, no século XIX, o papel era uma coisa muito cara, né? Então, provavelmente, ele aproveitava os restos de cartas que ele não mandou, e no verso tinha exercícios de hebraico, de árabe. Isso é muito interessante. Então, uma dedicação que ele vai ter à região é a questão do estudo dos idiomas, né? A outra questão são as viagens, né? Ele faz 2 viagens, eu já vou falar um pouquinho delas, para o Oriente Médio, mas, na realidade, viagens muito amplas, e isso tudo corrobora, né, enfim, esse interesse. Ele vai se corresponder com os orientalistas famosos, com os estudiosos mais famosos vocês podem falar, Ernst Renan, Maxime Ducamp, Pierre Loti, eu não sei o quanto vocês conhecem, né, esses nomes. Ele se correspondia, tentava encontrar com essas pessoas, e, como eu falei, às vezes, né, corrigia, quando pega os livros, ele escreve nas bordas, ele interagia de alguma forma, direta ou indiretamente, com essas grandes figuras, né? Ele assinava os periódicos, como eu falei, os jornais, as revistas de maior, né, renome sobre o Oriente. Tem a coleção de livros, né, que eu falei, que eu localizei na Biblioteca Nacional. Por vezes ele mandava comprar, por vezes ele ganhava de presente, né, seja de
colegas, seja dos próprios autores, além das fotografias. Tá? Quem tiver interesse, entra na Biblioteca Digital. A Fundação Biblioteca Nacional, ao longo dos últimos 20 anos, vem digitalizando parte das fotografias, sejam fotografias avulsas, sejam fotografias em álbuns, né? E tem, enfim, tem várias do mundo todo, mas tem especificamente sobre o Oriente Médio. Então, ele tem um orientalismo, né, peculiar, ele tem um interesse que eu acho fascinante, por isso que eu gosto de congregar esses autores que eu falei para vocês, o Reuven Feingold e o Roberto Hartlab, né, porque ele certamente é um filosemita, né, isso é raro, né, na história, ele tinha realmente um interesse pelos judeus, mas ele também era um filosemita no sentido de ter um interesse genuíno pelos árabes, pelos povos do Oriente Médio, de uma maneira geral. Aqui tem uma foto que eu achei interessante, uma imagem, né? É muito comum, se vocês entrarem tanto na Biblioteca Nacional quanto na Library of Congress, que é a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, que tem muita coisa online, ele tem muita imagem dele, fotografia, sempre com livro, né? Sempre com papel. Eu acho isso muito importante, gente, sobretudo quando a gente olha o mundo de hoje, né, em que às vezes as pessoas querem respostas rápidas, as pessoas têm certezas absolutas, né? Enfim, às vezes a gente tem, enfim, governantes que não dão tanta atenção, né, para estudos, e ele não é dizer que eu sou monarquista, nada disso, longe de mim, mas ele tinha isso e não é raro a gente ver essas imagens. Então, aqui eu peguei de propósito uma imagem, né, de Dom Pedro, da Library of Congress dos Estados Unidos, cerca de 1855, ele sempre com livro, sempre, né, ali dedicando o seu tempo a isso. Tem várias biografias de Dom Pedro II, mas eu gosto muito da biografia escrita pelo José Murilo de Carvalho, em que ele cita, daquela coleção da Companhia das Letras, que Dom Pedro dizia, né, que ele queria ser um mestre-escola, não um imperador. Né? Ele queria ser, se ele pudesse se dedicar aos estudos. Né? E aqui a marrentice dele, né, para usar a gíria carioca, em 1876, quando ele fez uma viagem muito grande, ele ficou 1 ano e meio fora do Brasil, ele passou por São Petersburgo, inclusive ele passou por Odessa, né? Agora está na crista da onda em função das questões atuais, mas quando ele estava em São Petersburgo, ele encontrou com o czar na Crimeia, enfim... Opa, atenção, atenção aberta. Quando ele vai para a Rússia, estava acontecendo ali em meados de 1876 o Congresso Orientalista, por isso que eu falei que era moda intelectual, né, esse interesse pelo Oriente. E aí, essa aqui é uma imagem que pertence ao acervo do George Armakoff, meu amigo que me ofereceu. É bem interessante, gente. Essa pessoa aqui sentada é o senhor Dom Pedro II, lendo a sua apresentação num congresso de orientalistas em São Petersburgo, no século XIX. Isso é bem interessante, né? Quer dizer, ele se sentia autoconfiante para falar com os experts dos experts sobre, quer dizer, um imperador tropical, sobre temas, né, do chamado Oriente. Né? Então, isso é bem interessante. E ele, quando ele tentava acompanhar todos os congressos orientalistas. Depois eu compartilho o PowerPoint para vocês verem essa imagem em maior resolução. Então, quer dizer, né, ele desde cedo tinha, né, esse interesse mais amplo e foi estudando, né, as línguas, as leituras e tudo mais. Em 1871, é bem interessante, porque é um momento triste da vida dele, né? A filha dele, Leopoldina, o mesmo nome da mãe, morreu na Áustria, e ele pediu autorização, né, da Câmara para ir para a Áustria buscar os netos, que seriam os herdeiros, e no meio daquela viagem de luto, né, que ele está lá no Império Austro-Húngaro, ele dá um pulo no Egito. Ele vai ficar mais ou menos 10 dias, ele chega a Alexandria, depois ele segue até o Cairo, e fica mais ou menos uns 10 dias rodando ali o Cairo. E a Biblioteca Nacional tem 90 e tantas cópias dessa foto, né? Eu acho ela fantástica, né? Aqui a gente tem Dom Pedro II, a Teresa Cristina, a Barral, enfim, a entourage dele. Eu nunca sei quem é quem. É extremamente interativo, ele é imersivo, para que as pessoas realmente possam brincar. Eu não sei quem é quem, mas aqui a gente tem... Na tecnologia, que é o lado lúdico, então esse aqui. Deixa eu esperar. Tem duas figuras muito importantes no Egito de então, que eram os maiores egiptólogos, as pessoas que estavam por trás do Museu do Bullock, que derivou depois no Museu Egípcio, que eram o Mariette e o Bruges. Né? O Mariette era francês e o Bruges era austríaco. Né? E
Dom Pedro, eu nunca sei se esse é o Mariette, esse é o Brooks, por isso que eu nunca sei. Mas eu tenho a teoria de que a razão pela qual ele tem mais de 90 e tantas cópias dessa foto, né, é porque ele queria, essa paixão dele pelo saber, né, tá ali entre os intelectuais, digamos, né? Mas vejam vocês, quer dizer, num momento de luto, né, em que ele tem autorização de ir para fora do Brasil, ele desvia ali a viagem. Gente, eu não sei vocês, eu, como tinha 18 anos, eu mochilei no Egito, né? É muito perrengue, era muito perrengue com 18 anos, em 1994. Imagina como era, né, em 1871, né, fazer esse tipo de viagem. Mas é bem interessante, porque a gente tem os relatos dele, né, justamente com Brooks, com Mariette. Ele ia naqueles lugares que hoje a gente visita como lugares turísticos tradicionais do Egito. Ele era muito, muito interessado. Aqui tem uma outra foto. As fotos que a gente tem em que ele aparece, né, são justamente da viagem de 1871. Então, aqui a gente tem Dom Pedro também, com a entourage dele, e ficou, né, 10 dias. E é bem interessante, né, quando a gente vai pegar esse relato, porque ele vai assistir Dança do Ventre, Dança da Abelha, ele quer ver como é que é uma cerimônia de circuncisão, né, dos muçulmanos, ele vai visitar o que seria Al-Azhar, né? Al-Azhar é a mesquita mais importante para os sunitas, né? Que ficava dos muçulmanos. Ele é bem interessante a curiosidade dessa figura, né? E com as questões que a gente tinha. Então, 1871, a viagem é específica para ir para a Europa buscar os netos, mas ele dá um desvio e vai ali, né, para o Egito. Depois, em 1876, ele ganha autorização para sair do Brasil, a princípio, para participar da exposição do centenário da independência dos Estados Unidos. Todo mundo já ouviu falar lá no Museu Imperial, que ele encontra o Graham Bell, o telefone. Normalmente a gente associa essa viagem, né? Mas a participação dele, né, na exposição do centenário da independência, na Filadélfia, mas, na realidade, ele vai rodar os Estados Unidos todo. Ele vai para Niagara Falls, ele vai para São Francisco, e mesmo nos Estados Unidos, isso é bem interessante, mesmo nas viagens, eu tenho as 2.000 e tantas páginas do diário, depois eu explico um pouco o diário, ele encontra judeus. Isso é bem interessante, a gente começa a ver mais o interesse dele pelos judeus, né? Ele fala, no navio tinham negociantes judeus alemães, né? Não existia nem Alemanha, a Alemanha estava se unificando na época, né? E ele conversa, depois ele visita sinagogas, aí ele fica tentando, né, enfim, falar em hebraico com rabinos, ele visita em St. Louis uma sinagoga, ele vai até a Califórnia. É bem interessante esse relato, né, que tem de toda a viagem dele. Depois dos Estados Unidos, ele atravessa, né, o Atlântico, ele vai para a Europa, deixa a Teresa Cristina fazendo, né, tratando lá das questões de saúde, ele corre para a Escandinávia, encontra o Conde de Gobineau, que eu já contei para vocês, né, que era um amigo dele que estudava a região. Com o Conde de Gobineau, ele vai para a Rússia, e da Rússia ele desce de Odessa, ele vai para Constantinopla e fica 4 meses em terras otomanas, né? O que eu agreguei um pouco às pesquisas do Reuven Feingold e do Roberto Ratlab, a partir das minhas pesquisas nos arquivos e na Biblioteca Nacional da Turquia, eu botei aqui uma imagem de um jornal que eu peguei na Biblioteca Nacional da Turquia, da Mili Kütüphane, em Ankara. Os documentos, quase todos da minha pesquisa, a gente estava em francês, né? Porque era literalmente a língua franca, a língua tanto dos diplomatas e também, né, que a elite otomana escrevia, né? Então, ele chega em Constantinopla, ele encontra o sultão Abdulhamid II 2 vezes, roda por Constantinopla, encontra com gregos, com armênios, dá um pulo em Bursa. Bursa, quem for para a Turquia tem que ir, a primeira capital otomana, né? Vai lá tomar banhos turcos, visitar as tumbas dos sultões, volta para Constantinopla e de lá ele dá um pulo na Grécia. A Grécia já tinha se tornado independente, e daí, aqui no final, para quem tem francês, né, ele está escrito, né, ele vai para Esmirna, né, gente? Esmirna, ainda hoje tem uma comunidade judaica, né, mas tinha uma comunidade grega, armênia muito grande, e depois Siri, Jerusalém, Egito. Essa viagem toda de 1876, ele fica 1 ano e meio fora do Brasil. A princípio, o grande marco, né, é a visita à exposição do centenário da independência dos Estados Unidos, mas ele roda desse 1 ano e meio, ele fica 4 meses em terras otomanas. Lembrem vocês, né, que a Palestina
não existia Síria, Líbano, Israel. Na realidade, tudo era Suria, né? Bilad Shah, uma grande Síria que fazia parte do Império Otomano, né? Ainda não consegui muitas imagens dessa segunda viagem, mas eu vi que o seu Samuel Gorberg estava conectado há muitos anos atrás, mexendo no seu acervo do seu Samuel Gorberg, com autorização dele. Eu tinha achado 2 imagens relativas a essa segunda viagem, né, do jornal Diabo A4, que é um jornal de Recife. Eu achei muitos relatos nos jornais brasileiros, no Jornal do Comércio, sobretudo, mas não tinha achado imagem, né? Então, são charges aqui do que seria Dom Pedro II, aquele magrinho, né? Encontrando o sultão com o harém, enfim, tinha muito preconceito na mídia brasileira. E aqui eu acho essa charge muito engraçada, porque ele, nessa época, estava sendo escavada a Troia. Troia hoje fica na Turquia, né? Era o Schliemann, o arqueólogo, né? Então tem uma charge aqui que era como se Dom Pedro II ele visitou as escavações de Troia nessa viagem. É como se ele estivesse explicando lá para o arqueólogo como é que tem que fazer a pesquisa, né? Isso é bem interessante. Né? Ele era realmente muito com uma autoconfiança muito grande, né? Do conhecimento dele. Então, em 1876, ele vai, né, já interessado, né, em judeus, rodando nos navios, né, conversando, trocando, visitando sinagogas, conversando. Às vezes, ele realmente escreve. Ontem mesmo eu fiz uma busca no diário, você coloca judeu, judia, ele qualifica as pessoas que ele está conversando. Não tem, a princípio, preconceito nas falas dele ali, ele está bastante interessado. E faz essa viagem, né? Então começa por Constantinopla, hoje a gente chama a cidade de Istambul, vai para Bursa, passa por Esmirna, né? Izmir hoje, vai para Grécia, depois ele volta, e depois eu conto para vocês se vocês tiverem curiosidade, mas é o pior ano da história otomana. Você fala assim, qual é o pior ano para alguém, para o imperador visitar o Império Otomano? Eu falo para vocês, 1876. Tá? Depois a gente volta a isso, porque é um horror. Mas depois ele vai, então, porque seria o Líbano, né? Vai para a Síria, e aí ele entra no que seria Israel, Palestina, e desce até o porto de Jaffa, pega o barco, vai para Port Said e entra de novo no Egito, e lá vai ele fazer um mochilão. Eu brinco com os meus alunos que pouco mochileiro hoje teria, né, enfim, ânimo de fazer essa viagem que ele fez de 4 meses em terras otomanas. São mais ou menos no que seria a Terra Santa, que é como o Reuven Feingold fala, são mais ou menos 24 dias. O que é interessante no período dele, né, no que seria hoje Israel, é que ele passa o aniversário dele, o dia 2 de dezembro de 1876, ele está na Cidade Velha, tá, de Jerusalém. Mas, enfim, não tem muitas imagens, eu achei essa. Aqui, mais uma vez, gente, a Library of Congress, só um parêntese, a Library of Congress, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, eles têm um acervo gigantesco, porque no século XIX tinham muitos missionários cristãos norte-americanos que pediam autorização do sultão para ir evangelizar. Eles queriam converter, inicialmente eles queriam converter judeus, né, ao cristianismo. Não deu muito certo, são muito poucos. Né? Eles vão acabar convertendo, eu sempre brinco com isso, né? Porque os armênios que eram apostólicos armênios aí vão se converter em católicos armênios, em protestantes armênios, eles vão converter cristãos de outros sectos, né, ao protestantismo, sobretudo. Mas tem um acervo gigantesco, quem tiver interesse, né? E foi lá que eu achei essa foto aqui, que é do interior de uma casa de judeus, né? Aqui numa Maison Juive, em Damasco. E justamente no diário do imperador, no dia 17 de novembro de 1876, né, quando ele chega, ele vai para o que seria Líbano, Baalbek, Beirute, Baalbek, encontra um monte de gente, vai para Damasco, é lindo, né? Enfim, a fala dele, ele estuda documentos, ele tenta traduzir coisas em loco. Quando ele está em Damasco, eu sempre conto essa história, ele escreve no diário dele: conversei com sobreviventes do massacre de 1860. Eles querem imigrar para o Brasil. Ele escreve no diário dele, mas ele não faz nada para convidar essa galera. Né? Tem gente que fala, Dom Pedro convidou. Não, não convidou, não, tá? Porque ele tinha um problema muito sério. A elite brasileira, né, que ele tinha que se submeter,
queria que viessem brancos, europeus, né? Apesar da quase totalidade dos imigrantes virem dessa região serem cristãos, maronitas, melquitas, ortodoxos, não era a galera bem-vinda. Mas, enfim, ele escreve isso no diário, depois quem quiser eu posso mandar, e lá pelas tantas, no dia 17 de novembro de 1876, ele diz: às 10, né, da manhã, fui visitar as casas judias de um Chamaiá e de um Lisbon, ou Lisboa de origem portuguesa. Tem salas bonitas e de luxo em habitação, de aspecto externo quase repugnante, sobretudo a entrada, que depois dá em pátios de agradável aparência e com árvores. Né? Quem já rodou pelo Oriente Médio, eu nunca fui à Síria, né? Ficaria difícil para mim, mas eu estive no Marrocos. Você tem uma tradição comum de você ter as entradas mais humildes, né? E de repente você vai adentrando aqueles pátios, né? Por isso que eu acho que essa foto é bem interessante. Vai que a foto é até da casa do Lisbon, eu não sei, né? Mas é bem interessante essa curiosidade dele, né, no meio de Damasco, ter essa sagacidade de que tem judeus, que são judeus sefaradim que tem ali, e vai e conversa. Mas nessa mesma viagem, ele vai conversar com a Lady Ellen Borough, que era uma britânica que casou com o Sheik. Ele vai conversar com Abdelkader, que era um herói da resistência na Argélia. Né? Às vezes a gente quer pincelar, e é isso que eu quero mostrar para vocês, esse interesse dele pelos judeus, mas eu acho importante frisar que ele é meio cosmopolita, né? Um termo que está um pouco em desuso, né? É um pouco nisso. Então, ele escreve exatamente esse trecho aqui que eu coloquei para vocês. Né? E aí, de Damasco, né, ele segue para o que seria, né, Israel, e vai... Aí é bem interessante que assim que ele está entrando, ele contrata, ele chama o frère, o irmão Levan, eu não sei se é assim que pronuncia, um padre estudioso, e ele vai parando nos lugares e vai traduzindo a Bíblia, né? Então, às vezes a Bíblia, né, ele foca nos judeus, às vezes ele foca nos cristãos, e tem na Biblioteca Nacional, enfim, uma coleção que é do Félix Bonfil. Félix Bonfil era um francês que foi para o que seria o Líbano e se torna um grande fotógrafo. E é interessantíssimo, gente, mais uma vez, quem tiver curiosidade, entre na Biblioteca Nacional, tem as fotografias de Beirute, de Baalbek, de Damasco, e tem várias fotos de judeus também. Essa aqui é muito famosa, né, do Muro das Lamentações. Então, eu botei de propósito para a gente saber que é do acervo da Biblioteca Nacional, da coleção Teresa Cristina Maria, que é a coleção de Dom Pedro II, e lá, no dia 1º de dezembro, eu comi o 6 aqui, desculpa, no dia 1º de dezembro de 1876, na véspera do aniversário dele, ele diz: tomando em direção à porta estercorária, não sei o que é isso, fui por ela ao interior da cidade, até a muralha da cidade, que forma parte da mesquita de Umar, sobre o Monte Moriá e no lugar do antigo templo. Estava a rua cheia de judeus que rezavam voltado para a muralha. Alguns, sobretudo mulheres, soluçavam realmente, e vi judeus respeitáveis por sua aparência agitar o corpo, dando mesmo saltinhos, que, segundo me disse esse frère, esse irmão Lievan, simboliza os movimentos sobre os burros e camelos dos ismaelitas quando iam do Egito para a terra da promissão. Custou-me assustar o riso, apesar de compungir-me o arrependimento dos judeus que creem ver-se privados de seu antigo templo por causa de seus pecados. Né? Então, é bem interessante que é antes, né, do sionismo, né, que ele chega naquele lugar, passa alguns dias, no dia seguinte, no aniversário dele, ele vai para uma missa, né, na igreja do Santo Sepulcro. Obviamente tem umas interpretações aí, né, questionáveis sobre por que nós judeus, né, rezamos nos mexendo, mas ele é bastante curioso, né, e isso aparece nos diários. Né? A princípio ele escrevia esse diário, me diga se eu estou ok com o tempo, tá? A princípio ele escrevia o diário para a Barral, para a Condessa de Barral ler, né? Ele está contando, às vezes ela fazia parte da viagem, por vezes não. Né? Enfim, ele então, o que eu queria falar, né? Ele vai estudar as línguas, ele vai fazer as viagens, né? Viagens que mesmo nos dias atuais, né, tem que ter muito ânimo para fazer. Eu achei documentos nos arquivos do primeiro-ministro de Istambul que diziam que na terceira viagem que ele fez, em 1888, né, que foi justamente quando teve a assinatura da Lei Áurea, né, a filha dele era a princesa regente, a princesa Isabel, que ele queria ter ido para o Império Otomano de novo. Eu achei documentos de diplomatas otomanos falando que Dom Pedro queria voltar aqui, só que já era no final, né, da monarquia, do Império, ele não vai voltar,
ao Império Otomano, ele vai para o exílio, vai morrer, né, como a gente sabe, na França, depois que os restos mortais foram trazidos para cá, mas no período do exílio, ele já tinha ficado viúva, né, a Teresa Cristina tinha morrido em Portugal, ele vai encontrar um rabino, vai ficar amigo, né, do rabino, que eu sempre esqueço o nome dele, que é o Menacer, o rabino de Avignon, o Benjamin Massé. Ele vai continuar traduzindo, às vezes ele fazia de show-off, de mostrar, né, olha como eu falo hebraico bem, então ele tinha essa relação. Quando ele foi para o exílio, esse acervo deixado, né, foi integrado, né, essa coleção Teresa Cristina Maria, sobretudo na Biblioteca Nacional, a gente tem o acervo dele no Museu Imperial de Petrópolis, no IHGB, e tem essa Torá, que todo mundo deve conhecer a história, né, o Sefer Torá, que enfim, é controverso ainda, né, porque ele conta que ele visitou a sinagoga de samaritanos e que leu um Sefer Torá, mas o Reuven Feingold coteja e fala que um é pele de novilho, o outro é pele de gazela, que a princípio não é esse mesmo, esse Sefer Torá, né, esse pergaminho da Torá que ficou com o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. A princípio seria uma Torá do Iêmen, do século XIII, é muito antigo, né? Para a nossa história judaica mesmo é um acervo, né? Faz parte de um acervo muito raro. Foi tombado pelo IFAM em 1998, e por uma dessas coisas, né, divinas, digamos assim, quando o Museu Nacional sofreu aquele incêndio horroroso, alguns anos atrás, o Sefer Torá não estava no museu, ele estava numa biblioteca, a princípio por algum reparo, então o Sefer Torá salvou-se do incêndio. Então, você tem, ainda não se sabe exatamente qual foi o contexto que ele comprou, mas, de qualquer forma, no Museu Nacional tinha também um acervo que era de Dom Pedro I, de múmias egípcias, porque no século XIX, por vezes, passavam por aqui negociantes europeus vendendo coisas, né, do Oriente, era uma época que não tinha, né, uma política de patrimônio, digamos assim. Então, tem parte do acervo que a gente associa ao Oriente Médio, né, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que pertence ao FRJ, que seria de Dom Pedro I, e tem essa Torá, que é fascinante. Gente, eu fiz aqui uma viagem, né, só para mostrar um pouquinho, né, esse orientalismo, essa paixão que Dom Pedro II tinha, né, pelo Oriente Médio, os estudos das línguas, né, e, enfim, as viagens, né, que eu acho fascinante, sobretudo, enfim, esse investimento, mesmo financeiro, que ele tinha em comprar fotos, e mesmo nas viagens, fazer lá um desvio de rota para encontrar com aquelas personalidades, aquelas figuras, isso é fascinante dele. Ele era um filosemita, eu fico muito à vontade em falar disso, ele estudava hebraico, ele fazia questão de conversar com os judeus, de visitar sinagogas e tudo mais, mas é mais do que isso, por isso que eu acho que é uma figura que a gente precisa conhecer mais, né? Ele era um filosemita no sentido do termo, né? Ele queria também conhecer árabes cristãos, árabes muçulmanos, né? Aqueles povos, né? De uma maneira geral. Então, é um pouco nisso que eu agrego, né, essa historiografia que a gente tem aí dos trabalhos do Hatlab e do Reuven Feingold. Eu acho que é isso. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar mais um pouquinho sobre uns detalhes, enfim, do que eu tenho pesquisado. Enfim, não sei se fez sentido para vocês, Moisés, está com você. Está sem som, Moisés. Vou pedir a Suzana, então, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão e vamos nós continuar com essa viagem maravilhosa e essa aula maravilhosa. Já estou vendo o Zeca. Suzana, agora é contigo. Zeca, vou abrir o microfone para você. Boa noite, Monique. Parabéns, viu? A tua alegria, o teu sorriso constante melhora mais ainda a tua palestra, inteligentíssima, muito objetiva. Eu teria duas perguntas. A primeira delas, não sei se é mais uma viagem minha no lugar de Dom Pedro, será que o Dom Pedro não quis resgatar alguma coisa de informação, de curiosidade com os árabes e com os judeus, devido ao domínio moro na Península Ibérica e à Inquisição? Será que tem alguma ligação ou é viagem minha? E outra curiosidade, na foto do Muro das Lamentações, no texto,
aparece que os judeus foram privados por causa dos seus pecados. Que pecados são esses? Pois é, vamos lá, Zeca, obrigada. Antes de mais nada, eu sempre falo, né, quando a gente decide ser historiador, né, estudar essas coisas estranhas, rico a gente não vai ficar, então tem que ter, né, uma empolgação que faz a gente ir adiante, né? Então, obrigada pelos complementos. Em relação ao passado Moro, tem até o próprio Reuven Feingold, num texto que ele escreveu para Morachá, falar que os Bragança tinham alguma ligação que pode ser com os judeus. A gente, obviamente, teve essa presença, né, moura, né, na Península Ibérica, né, que depois vai ter, né, a questão dos sefaradim. Eu, particularmente, não achei nada nesse sentido, tá? Assim, não é o foco da minha pesquisa. Eu trabalho com as relações do Brasil com o Império Otomano, isso, para mim, né, é um pouco periférico, não é o foco da minha pesquisa, mas eu nunca vi nenhuma referência a isso. Embora, obviamente, ele saiba, né, da questão dos separadim, tanto que ele vai aqui e ali, ele escreve sobre isso no diário. Em relação àquele texto, né, que ele fala ali do muro, né, às vezes ele deixa escapulir, né, enfim, o que ele está dizendo ali é que os judeus estão chorando porque não tem o templo, a gente ainda não tem, né, então eu acho que é um pouco por aí, né, porque eles dizem que, né, o segundo templo teria acabado porque pelos pecados e tudo mais, acho que é um pouco por aí a interpretação possível, né, mas também a gente tem alguns textos que vão se debruçar e tentar explicar isso. Não enfim, não tem mais informações sobre isso, Zeca, desculpa. Tá bom? Quem mais está com a mão levantada? Suzana. Não estou vendo. Eliane. Monique, é só uma curiosidade. Já que você estava falando que você vai ao Museu Judaico, há uns 2 anos atrás, tinha uma negociação que o Museu Nacional emprestaria ao Museu Judaico essa Torá. Eu não sei, esqueci como é que chama, por 20 anos, alguma coisa assim. Então, tinha essa negociação. Né? Comodato, isso, comodato. Eu não sei se isso andou, mas no início eu até cheguei a acompanhar. É curioso saber se andou. E uma coisa muito triste dessa Torá é que, mais ou menos no ano 2000, um pouquinho antes, eu não me lembro, se constatou que ela tem duas páginas arrancadas. Ela até sabia no UFRJ quem era um funcionário que custava roubar obras raras para vender, leilão, essas coisas. E eu até tinha escrito quais eram as páginas que estavam faltando, mas ninguém nunca conseguiu recuperar. Mas a Torá não está inteira porque alguém rasgou algumas páginas para... Provavelmente... Oi, Vavoi, quer dizer, o documento consegue sobreviver do século XIII com todas as dificuldades, com as políticas bem problemáticas de patrimônio, incêndio, né, para ter esse tipo de coisa. Mas, Eliane, eu trabalhei na Biblioteca Nacional quando teve o roubo da biblioteca em 2005, né? Infelizmente, não é também, né? Não é uma coisa só específica do que seria a Torá. A gente tem que, né, muito, muito triste. Isso, mas eu não sabia, Eliane, sobre... Mas o que eu estava interessada em saber mesmo é se vingou essa negociação e se ela está incomodada lá no Museu Judaico. Eu vou anotar aqui quando eu estiver no Museu Judaico. Porque eu fiquei tentando desesperadamente levar ela para o mar, entendeu? Aí eu fiquei sabendo que tinha uma negociação lá para o Museu Judaico. Eu vou questionar, mas assim, o Museu Judaico aqui de São Paulo está numa sinagoga, né, Eliane? Tem lá a sua simbologia, né? Embora, obviamente, o mar está no Rio, né? E eu acho muito importante, Eliane, você sabe melhor do que ninguém, eu e o Ezequiel Pessar, a gente criou um roteiro, né, o Rio Judaico, um roteiro de walking tour, em que a gente começa ali do Mirante do Mar, em que justamente era ali na Praça Mauá que muitos imigrantes, né, antes de São Paulo se tornar esse centro do judaísmo brasileiro, hoje a maior parte da comunidade está aqui, o Rio era a capital e era para lá, né, que o pessoal ia primeiro. Então, também tem uma simbologia. Então, Eliane, se for para o mar ou se for para o Museu Judaico, está valendo, né? Não, o Museu Judaico vai cuidar super hiper bem. A minha preocupação não é essa, não. É mesmo essa coisa de bairrismo, porque era daqui, entendeu? Mas, enfim, é isso aí, valeu. De qualquer maneira, vale.
Pois é, né? Eu também sou baiana, porque o Rio está perdendo tanta coisa, a gente fica lutando por isso, né? E Dom Pedro era carioca, né? Isso eu acho importante isso, seja do Rio de Janeiro, seja de Petrópolis, né? Ele achava o tempo dele para estudar, para traduzir, para ler, né? Eu acho que tem que valorizar isso também. Mas, enfim, estou enrolando aí, eu não tenho resposta, Eliane. Valeu. Vou passar para a Suzana. Deixa eu te fazer uma pergunta que envolve como é que eu posso dizer, guias. Eu não vou citar um nome, até porque eu não lembro. Foi num bat mitzvah que eu fui de uma neta alguns anos atrás, e numa sinagoga o guia disse: aqui tem uma Sefer Torah que foi presente de Dom Pedro. Isso existe? Ou isso é um folclore? Ou foi um adendo só para tornar a visita mais emocionante? Existe esse registro? Quer dizer, daqui dele ter levado para Israel? Hoje, Israel, na época, não. Nunca ouvi falar sobre Nem isso, eu. Moisés. Então, nunca ouvi falar. O que a gente tem em Israel ligado ao Brasil, no museu, no Kibbutz Brochá, ele tem lá um martelinho que Oswaldo Aranha usou na sessão especial da ONU pela partilha da Palestina. Você tem uma memorabilia um pouco nesse sentido, mas eu nunca ouvi falar nisso que você está falando. É o que me consta, o único Sefer Torah que tem é esse aí que a gente está, né? Entre Rio e São Paulo, né, Eliane? É esse aí. Vamos lá. Mas, enfim, você também falou do teu roteiro. Dá detalhes desse roteiro aqui no Rio que eu não conheço. Eu sou carioca e não conheço. Como é que funciona isso? Nasceu de um estímulo da Eliane, em certa medida, mas eu tenho licença de guia de turismo há 22 anos. Quando me formei na faculdade, eu fiz o curso técnico, mas durante muito tempo eu não usava. E eu, como professora da FGV, quando eu comecei a lecionar sobre o Oriente Médio, eu criei um roteiro. Quando eu ia dar aula do Oriente Médio, eu queria falar da imigração. E aí o meu orientador falava o tempo todo, porque hoje, como professor, gente, a gente tem que ser mais interessante do que rede social, né? O meu orientador falava, por que o moleque não está na praia surfando, está na sua aula? Sua aula tem que ser bacana. Então, eu usei a minha licença de guia de turismo há 10 anos atrás e criei um roteiro inspirado no Instituto do Monde Arabe de Paris, que era o Rio Médio Oriental. Tem uma galera aqui que já fez comigo. E aí eu levo para Saara, tem judeu no meio, meu amigo Silvinho Zeituni, que tem loja na Saara, recebe, enfim. E aí esse roteiro fez muito sucesso, né? Eu falava que era aula externa e os alunos chamavam de passeio, enfim. E aí eu fui criando outros roteiros, Moisés. A minha agenda é mostrar que o Rio é uma cidade mais cosmopolita do que a gente pensa. Então tem o Rio africano, tem o Rio chinês, o Rio europeu e tem o Rio judaico, né? Então, junto com Ezequiel Pessar, que depois fez o curso de guia, que é um argentino radicado no Rio, a gente criou o Rio judaico, né? E aí a gente começa... durante a pandemia, há 2 anos que a gente não faz, mas a gente fez umas 15 edições, Moisés. Inclusive, teve gente, a família Steinbrück estava festejando, aí um parente, aí eu fiz com, tipo, para a família, fiz com americanos, né? Tem esse projeto Turismo Judaico nas Américas, eu guiei, eu posso guiar em inglês e hebraico. Então, a gente começava no mirante do mar, né? Enfim, contando ali a história dos judeus, a história da chegada dos judeus no Rio, e seguia pela Rio Branco. Antigamente, Moisés, a gente terminava na Livraria Cultura, né? O povo do livro, né? Numa livraria, uma livraria criada por imigrantes judeus. Infelizmente, nesse meio tempo, a Livraria Cultura fechou no Rio, e aí a gente termina na Cinelândia, tá? Faz muito tempo que a gente não faz, mas agora, como é uma atividade a céu aberto, pode ser que a gente volte a fazer. E é muito legal, assim, porque tem uma frase que eu acho que é do Spinoza, que eu escutei no Eliezer, na escola dos meus filhos, que só faz sentido o que é sentido. Então, muitas das coisas que a gente fala aqui fica muito abstrato, mas quando você vai ali, né, você pensa, a gente para em frente ao Banco Central e conta a história dos judeus com dinheiro, a gente para ali na Presidente Vargas e conta a história dos judeus sefaradim, Mizrahim, no Saara, e dos judeus Ashkenazim da Praça 11. É muito interessante isso, porque até os anos 40, os judeus árabes interagiam muito mais com os sírios libaneses, né, do que lá na Praça 11 com os judeus Ashkenazim. Eu tenho um texto que saiu na Cairo Review of Global Affairs, depois vocês me corrijam se vocês discordarem de mim, que eu acho que é uma invenção da comunidade judaica nos anos 40.
que a gente vai ter Fierge, Conib, hebraica, que antigamente, imagina um IEC casar com polonês. Oi, vá, foi, né? Então, imagina casar com Sfaradi. Né? Esse negócio que a gente pensa a comunidade judaica hoje tinha muito bairrismos, né? Então a gente conta isso tudo no tour. É bem legal, bem legal. Estou fazendo propaganda aí. Vamos ver se a gente consegue voltar a fazer. Seria ótimo. Sensacional, Monique. E a Anne, ela estava aqui comentando no bate-papo. Vou chamar você, Anne, para falar, para você perguntar. Anne, querida. Depois eu quero perguntar, que eu não sei levantar a mãozinha. Pode? Meu nome é Márcia. Claro. Anne Benchimol? Temos marroquinos, então. Cadê a Benchimol? Não estou vendo. A Anne é uma querida, já fez uma palestra sensacional para a gente também. Bom, eu não sei se ela está ouvindo. Bem, a Márcia e a Denise têm perguntas também. Pois é, então vou chamar. E também tem a Nair, que fez também depois da Anne, no bate-papo. A Nair pergunta, Dom Pedro teve algum professor judeu cristão novo? Não, ele tem judeu. O primeiro foi um sueco. Aí, gente, eu vou pedir desculpa para vocês quando eu vou levar Akel Blom, se eu não me engano, que era um judeu sueco que servia como diplomata aqui, que foi o primeiro professor dele de hebraico, e, se eu não me engano, o Henning. Ele vai ter, ao que me consta, os professores de hebraico são, acho que é Nazim. Cristão novo, não vi, né? Não tenho referência em relação a isso, mas ele tem alguns professores judeus e ele vai ter alguns professores... a Suzane sumiu. Ele vai ter alguns professores de árabe que às vezes dão aula de hebraico, tá? Porque a gente tem esse orientalismo no século XIX, que muitos estudavam hebraico não por causa do sionismo, por causa dos judeus, mas era por causa da Bíblia. Então, ele vai, até o fim da vida, até a França, até o exílio, ele vai ter essas aulas. Por vezes professores judeus, por vezes não judeus. Mas nunca vi cristão novo. Não que eu tenha referência sobre... Não vi. Não achei. Denise, depois a Márcia. Monique, quando ele voltava dessas viagens, dessas incursões, que ele via tanta gente diferente, e aqui no Rio já tinha colonização tão diferente, você acha que ele interagia, ele trazia alguma coisa da viagem que acontecia aqui? O que isso pode ter refletido nas comunidades aqui no período da vida dele? Então, tem várias coisas aí, Denise. Tem um diplomata, que é o Sérgio Danesi, que ele tem um livro chamado Diplomacia Presidencial. E ele fala, as viagens de Dom Pedro II, a gente não pode contar como diplomacia de chefe de Estado, né? Ele vai falar só no século XX. Eu discordo, Denise, porque mexendo com a documentação, e tem uma amiga americana, até a Teresa Kribel, que estudou as viagens de Dom Pedro nos Estados Unidos, é impressionante. Ele vai visitar prisão nos Estados Unidos e aí ele quer que pense prisões no Brasil, vai visitar a biblioteca. Quando ele chega em Istambul, em Constantinopla, ele visita o observatório astronômico e fala, olha, eu quero que vocês se correspondam com o Observatório Astronômico do Rio. Até hoje eu não tive tempo de fazer essa pesquisa para ver se isso foi adiante. Então, a primeira coisa que eu queria te responder, Denise, é que a viagem não fica em si, e não é uma coisa... Ele falava que ele era Pedro da Alcântara, ele não queria ser tratado... De vez em quando ele queria ser bem tratado, mas ele falava que ele era... que a filha dele estava como regente aqui, então ele não era imperador. Né? Mas quando o bicho pegava, ele precisava de um barco, de uma hospedagem melhor, aí ele dava cartada. Né? Mas, enfim, a primeira coisa que eu queria te dizer é que ele tinha esse interesse genuíno, né, de visitar estradas de ferro lá para pensar como é que são as estradas de ferro aqui e tudo mais. Em relação às comunidades, tem várias histórias, por exemplo, o Heitor Loureiro, que é meu amigo, que ele encontra um armênio, Miran Latif, se eu não me engano o nome, que tinha estudado engenharia e vai trazer o cara, as estradas, a primeira estrada de ferro lá de Juiz de Fora, sei lá o nome, vai trazer um armênio, ele vai encontrar gregos, provavelmente, não me vem agora à cabeça, mas ele sobretudo armênios, gregos e judeus,
né? Lembrem vocês que armênios e gregos eram as principais minorias cristãs, né, do Império Otomano, mas no núcleo duro, ele vai investir, ele vai encontrar, né? Então, com os judeus também, mas assim não é exatamente o foco, né? Mas isso é bem interessante, Denise. Ele se corresponde, ele faz articulações, né? Ele tinha que tentar governar, não era exatamente o foco da vida dele, mas eu acho isso fascinante. Entre viagens, ele dava uma trabalhadinha, né? Às vezes ele ficava pensando na viagem seguinte, ele faz viagens pelo Brasil também, mas isso é bem interessante, porque quando eu achei, né, esse acervo na Biblioteca Nacional, é só você ver, cara, eu achei um documento, Denise, do final do século XIX, que é uma descrição dos drusos no Líbano, do que seria o Líbano. Tá? E dentro tinha uma folha de cedro. Eu acho que eu fui a primeira pessoa em 100 e tantos anos a mexer naquele documento. Ele guardava aquela folha seca para Barral. Ele queria dar para a Condessa de Barral, que era, enfim, a pessoa com quem ele trocava, né? Pois é, esse tipo de informações, né? Então, assim, ele vai escrever nas margens, mesmo em 1800, são parênteses, em 1860, o Brasil mandou um diplomata para Constantinopla. Não deu certo, o cara ficou escondido, ele não foi aceito, mas ele mandou relatos, eu mexi no Itamaraty, falando de como é que era a vida em Constantinopla, como é que era o salário dos dragomanos, enfim. A documentação dele está toda rabiscada na margem. Ele estudava aquilo, né? E aí, enfim. Então, entre as viagens, ele não só estudava o que ele trouxe, leituras, mas também o que chegava de outras regiões do mundo. Por isso que eu acho fascinante, ele é uma pessoa muito curiosa, né? Não foi muito adiante, ele está no final da monarquia, tentando sobreviver aqui, né? Tanto que as relações com o Brasil e Império Otomano não se sustentaram no que eles queriam, né? Que era café, trocas comerciais. O que vai conectar com o Brasil, com o Império Otomano, e que conecta em grande medida até hoje o Brasil com o Oriente Médio é a imigração, né? Mas, como eu falei, ele escreve no diário dele, essa galera quer imigrar para o Brasil, mas ele não faz nada para trazer essa galera para cá, porque não eram os imigrantes, né? Só ir aqui em São Paulo, galera, no Museu da Imigração, tá? Você chega no Museu da Imigração aqui em São Paulo, não tem árabe e judeu. Tem lá numa salinha no final, que aí aparece. Mas no século XIX, a elite brasileira não fez nada. Eles queriam italianos, portugueses, até croatas, que eram cristãos, não queriam árabes e judeus. Enfim, deu uma enrolada aí, acho que foi, Denise. Mas é real, é história. Márcia? Oi. Eu acho que ela mais ou menos já respondeu, mas, Monique, você lembra que você já disse que Dom Pedro falava muitas línguas. Ele era profundo, parece que eu ouvi falar 19 línguas, não sei se chega a tanto. Mas o mais importante é lembrar que ele traduziu alguns contos das 1001 Noites, quer dizer, ele tinha muito conhecimento de árabe. Você acha que, por exemplo, quando ele fez essas viagens, esse hebraico que ele sabia, dava para ele se comunicar com o povo lá? Então, Márcia, o hebraico no 19 não é a língua dos dias atuais, não teve, porque a gente tem a modernização da língua hebraica com Eliezer Ben Yehuda, né? Eu brinco que se alguém estiver perdido em Israel, procura uma rua Ben Yehuda. Era o hebraico da Torá, era o hebraico bíblico. Então, assim, quando ele entrava numa sinagoga, quando ele conversava com um rabino, né, sobre o hebraico antigo, digamos assim, o hebraico da liturgia, eu acho que ele se virava, né? Mas não sei o quanto essas muitas línguas que ele estudava, o quanto ele era de fato fluente. Certamente o francês, ele era fluente, né? Talvez o inglês, agora eu não me lembro. Tem aquela biografia da Condessa de Barral, da Mary Del Priore, que a Barral ficava um pouco incomodada, né? que ele usava a mesma roupa, que ele era um pouco meio, né? Enfim, desleixado com essas coisas. Então, eu não sei o quanto, de fato, ele dominava, mas o fato é que ele dedicava a vida, né? As 1001 Noites, né? Você conhece a Muna Omran, minha parceira de pesquisa, né? A Muna conhece muito mais. Eu sei que as traduções das 1001 Noites estão no Museu Imperial, né? Então, ele, de fato, se dedicou a traduzir e estudar. O que, sim, eu conheço por causa do diário, e eu tenho, né, no Word, eu converti o CD-ROM de quase 3.000 páginas, quando ele está nessa viagem, ele para em alguns lugares bíblicos e aí ele tenta traduzir naquele lugar um trecho da Torá, um trecho... enfim, do Novo Testamento,
né? Enfim, ele do grego, também grego, ele estudava várias línguas, né? Enfim. Bom, obrigada. Nada, Márcia, querida. Bom te ver aqui. A Mireille, querida. Mônica, parabéns. Estou aqui fascinada. Eu tenho uma pergunta. É verdade que os Braganças tinham origem judaica? Então, o Reuven Feingold escreve sobre isso na Morachá, de que eles descendiam de uma mulher, né, que tinha tido um relacionamento extraconjugal. Eu não sou especialista em família real, não vou saber te dizer. Eu confesso que eu tenho mais interesse no ramo Habsburgo por outras razões, né? E, enfim, não saberia te dizer, mas tem. Talvez o Reuven Feingold vai te dar mais informações sobre isso, Mireille. Nunca vi assim. Eu acho que há mais do que ter uma origem judaica, é o interesse dele, que eu acho fascinante, né? Não só pelos judeus, né? Mais amplo. Genuíno, né? Eu posso falar alguma coisa? Eu não sei levantar a mão. Em Petrópolis, quando ele trouxe os alemães para virem trabalhar supostamente a terra, né? Que ele queria transformar Petrópolis num local agrícola, né? Só que a gente sabe que ali é complicado, né? O terreno. Com certeza deveria ter alguns judeus também, não? Por que não? Né? Eu não sei se em Petrópolis, o que sim eu já ouvi falar é de quando tem os confederados que vêm, né, para Americana e Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo, que teriam judeus. Também é nessa época que a gente tem os primeiros marroquinos também, que os marroquinos vêm e vão. Né? Aliás, eu estou encantada com Marrocos, depois a gente pode... É um tema interessante, né? Mas o que sim tem, Mireille, a gente até conta um pouco no Walking Tour, tinha judeus da Alsácia-Lorena, que eram... Assim, quem eram os judeus que tinham aqui, né, antes das levas que tem os nossos bisavós e avós? Né? Eram comerciantes, né? Tem o Wallerstein, que vai ter uma loja de moda, artistas, né? Gottschalk, você tem, eu tinha anotado aqui, alguns diplomatas, como eu falei, tem uma figura, se alguém estiver procurando um tema de pesquisa, eu ia estudar, mas eu não tive tempo, tinha um fotógrafo, ele sim, não existia Alemanha, né? Eu acho que é prussiano, o Alberto Henschel. Mireille, ele é fantástico, porque ele abriu um estúdio de fotografia, eu acho que ele abriu Recife, Salvador e Rio. E aí, como os fotógrafos do século XIX sobreviviam fotografando aqueles carros de visita, a elite. Só que o Henschel, ele tinha muita curiosidade para os negros. Então, ele tem boa parte das fotografias de negros no Brasil no XIX foram feitas pelo Henschel, que era judeu, era apaixonado, acho que ele se casa com uma das Amzalak, da Bahia. Então, assim, eu não diria, estou falando aí dos alemães, né? Enfim, eu nunca vi em Petrópolis, mas eu sei que o Henschel seria considerado, né, alemão. Você tem alguns comerciantes que vêm, França, né, Prússia, Alsácia-Lorena, sobretudo, e ele tinha contato com eles. Você falou que você é guia de turismo. Eu também trabalhei 27 anos com turismo receptivo. Inclusive, nós levamos um grupo para a casa de Dom Pedro, ele já faleceu agora, mas que nasceu em Paris. Ele me recebeu com um grupo de crianças da Escola Britânica aqui do Rio e passamos 1h15 com ele. Naquele momento, a casa, assim, o acervo que eles tem naquela casa é absolutamente incrível. Foi assim uma aula, as crianças saíram de lá correndo para ir visitar o museu, né? Um período muito promissor para o Brasil. Obrigada e parabéns de novo. Muito obrigada, Mireille. Colega, também guia, né? Eu tenho também chapéu de guia de turismo. Valeu. Aquela senhora que tinha falado que queria fazer uma pergunta. Sou eu que falei, Alzira. Oi, Alzira, pode fazer. Oi. Eu não sou historiadora, mas minha irmã, aí vocês conhecem muito bem, porque ela esteve no Rio de Janeiro e ela fez um trabalho muito bonito entre os judeus do Oriente Médio, do Rio e de São Paulo. Minha irmã é Raquel Mizrahi. E sim, até o livro hoje dela é muito bom. Estuda muito, muito, sim, muito. Sim, é um clássico o livro dela, muito bom.
ela tem um livro muito bom sobre os judeus do Oriente Médio, que são ainda, tem muitos ainda, né? Daqui do Oriente Médio, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sim. E o professor Reuven trabalhou comigo muitos anos no Colégio Yavne. E eu me lembro das pesquisas, porque agora ele foi para Israel. Ele está em Israel agora, e ele fazia essas pesquisas sobre Dom Pedro II, era uma coisa maravilhosa. Ele dava aulas belíssimas para os alunos e para os professores também. Uma pessoa com uma capacidade muito grande. E a época dos judeus, que foi o melhor, foi bem no tempo de Constantinopla, né? No tempo em que eles estavam bem, os judeus lá no Oriente Médio, e eles puderam ter todos esses desenvolvimentos, né? Eu acredito que foi por isso, e que foi muito interessante a entrada de Dom Pedro II lá, né? Muito, muito interessante. Muita coisa eu não conhecia. Você está de parabéns, viu? Eu Obrigada. Gostei demais, me enriqueceu bastante, gostei muito. Obrigada, Alzira. O trabalho da sua irmã é um clássico, eu tenho, é um coffee table book, é um livro de arte muito bom. E o Reuven, eu estou aqui citando ele, né? Maravilhoso. Muito bom. E a dona Anita Novinsky também tem muita coisa, né? Muita pesquisa boa. Ela que começou o estudo dos judeus aqui no Brasil. Mas assim, o que eu me interesso é dos judeus do que a gente chama hoje, né, de Oriente Médio. E aí, aí a gente ainda, enfim, tem algumas pesquisas muito, muito interessantes, né, sobre Izmir, Salônica, as três grandes cidades, né, do que era o núcleo otomano. O que eu gosto de contar, e aqui a Ana, a Cristina, a Márcia são minhas alunas, enfim, me ouvem falando esse tempo todo, é que a gente não tem noção, eu sempre falo isso, quer dizer, foi o Império Otomano que recebeu os judeus da Península Ibérica, né, os chamados Sefaradim. Então, muitos se salvaram, não foram mortos em fogueiras da Inquisição, porque foram muçulmanos, né, do Império Otomano que os recebeu, em cidades como Salônica, os judeus foram maioria, né? Aqui no Brasil, o Boris Fausto tem os livros de memória, a família dele era de Salônica. E, por sua vez, quem aniquilou os judeus de Salônica foram os nazistas, né? Então, assim, a longa história de domínio otomano era um período de convivência, né? Isso, obviamente, hoje, né, quem for assistir aquela série The Club, né, na Netflix, vai ver que a história dos judeus na Turquia mudou muito. Realmente. Mas a longa duração é de convivência pacífica. E bastante riqueza. Uma época boa, é verdade. Parabéns, Vi, você é maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. Muito didática mesmo, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Ana Cristina. Monique. Oi, querida. Oi, meu amor. É porque eu sempre tive vontade de saber um pouco sobre os judeus da Bessarábia. Quando foi a época que eles vieram? Judeus da Bessarábia, a Leila Sterenberg teve aqui, né? Não sei se o programa está gravado. A Leila é de longe a maior autoridade, a família dela, porque a Bessarábia você parte Romênia, parte Ucrânia, parte Moldávia. A Leila, gente, ela está na Globo News comentando as crises. Agora eu estou quase falando, Leila, você tem que falar de Moldávia. Você é a única brasileira que conhece bem a Moldávia, né? Então, são esses judeus enfim, não é otomano, eu não domino, Ana Cristina. Tem esse documentário da Leila que está disponível na Globoplay, que se chama Cartas da Bessarábia. Né? Isso. Que é melhor. Tem um passado, né, que o Império Otomano, você sabe, vai e volta, eles têm domínio em partes dos Balcãs, tem uma época que eles dominam a Hungria. Então, você tem judeus sefaradim, né, que vão também, né, para os Balcãs, tem uma história sefaradê ali, mas hoje eu estou que nem Glória Pires, né, não posso opinar, não sei, porque, né, a gente estuda, né, como é que é Sun Tzu, escolha suas batalhas, né, então a minha batalha foi, né, ser uma brasileira com alguma competência para falar de história otomana, né, na longa duração, e dentro da história otomana falar das relações do Brasil com o Império Otomano e, obviamente, né, dos judeus, porque conforme eu fui estudando... Né, eu fui aprendendo, mas aí fica a dica, Ana Cristina, eu sei que nessa série aqui, a penúltima, né, Moisés, foi a Leila, maravilhosa, minha amiga, vizinha, e quem não assistiu, assista o Cartas da Bessarábia, que é uma delícia. Ela tinha feito para o canal Filos e agora está no Globoplay. Verdade. E que foi um programa maravilhoso dela.
Que bom, que bom. Ela é maravilhosa. Linda, inteligente. Ela, mais que Dom Pedro II, uma mulher para falar língua, gente. Fala alemão, francês, russo. Ela é figura incrível. Deixa eu te perguntar uma coisinha, Monique. Curiosidade. Qual a relação de Dom Pedro com os judeus na época, aqui? Quando ele voltava dessas viagens, ele tinha uma relação boa com os judeus? Ele tinha judeus importantes no seu esquema geral? Como é que funcionava isso? Então, você tinha a comunidade judaica ainda era muito incipiente. Tem um barulho aí. Muito incipiente. A comunidade judaica era muito incipiente, né? Mas, como eu falei, ele tinha essa relação, né? Seja com os professores, seja com comerciantes. Ele buscava, né? Enfim, ter esse contato. Eu acho que isso fica mais claro, Moisés, nas viagens, né? Quando ele vai procurar sinagogas e depois, quando ele está no exílio, né? Que ele já está viúvo, que ele vai ter essa amizade com o rabino de Avignon, né, que é o Benjamin Mossé, que depois vai fazer uma biografia dele, ele vai escrever. Tem uma tradução que ele faz. Tem um som aqui. Eu acho, eu não sei mutar aqui, gente. Eu acho que isso se dá, esse empenho maior no exílio, mas aí eu te responderia assim. Pois é. Do tempo do exílio até o final de vida, quanto tempo demorou? Quantos mais anos? Menos, porque ele sai em final de 1889, ele falece em 1891, 2, né, por aí. Então dá 2 anos, mais ou menos, né, que ele vai ficar em Cannes, ele vai, você lê no diário que ele fala, encontrei com um judeu tal, encontrei com tal pessoa e descobri que ele era judeu, né, fala do rabino, maravilhoso, visitei tal sinagoga, aí ele identifica o rito. Isso é bem, bem interessante, porque você tem um antissemitismo, né, na Europa nessa época, mas ele... E, sobretudo, o Gobineau, gente. O Gobineau escreveu lá o ensaio da desigualdade das raças, enfim, está por trás de muitos desenvolvimentos racistas, e ele discute com o Gobineau. Tem a correspondência dele com o Gobineau que foi publicada, ele fala, eu sou um amigo do meu século, né? E ele tenta ser mais cosmopolita, né? Embora seja amigo do peito do Gobineau. O Gobineau vai estar em dificuldade financeira, ele vai ajudar, né? Eu acho interessante isso, quando a gente tem, né, enfim, o mundo polarizado. É verdade. Então, Pedro ajuda a gente a pensar um cinza que está faltando. Maravilhoso, né? Que bom, gente. A Ana Cristina tem uma pergunta, eu acho. Tem umas perguntas no bate-papo, gente, só um minutinho. Olha, o Paulo, ele fez uma pergunta, Monique. Só um minutinho aqui, olha. O Paulo Berickman, ele pergunta, é perceptível esse orientalismo de Dom Pedro nos costumes brasileiros? Eu não entendi. Repete. Eu também não entendi. É o Paulinho Berechman? Está aqui? Eu nem sabia. Sim. Ele fez uma pergunta aqui. Ele pergunta, oi, Monique, é perceptível esse orientalismo de Dom Pedro nos costumes brasileiros? Eu não sei o que ele está querendo dizer. Quando eu falo do orientalismo, quer dizer, o termo orientalismo ficou, né, popular com o Edward Said, professor da Universidade de Colômbia, que era aquele desejo de conhecer, né, os estudos acadêmicos do Oriente Médio para, em grande medida, para o Ocidente, conhecer e depois dominar. Né? O termo orientalismo é isso, quer dizer, quando você tem... Inclusive, você falseia, tem preconceito, tem generalizações, aquela coisa. Tem um documentário maravilhoso, né? As mulheres lânguidas do harém, né? Como se os orientais fossem todos, né? Enfim, pessoas que não pensassem de alguma maneira sofisticada. Então, esse é o termo orientalismo. Quando eu falo do orientalismo peculiar de Dom Pedro II, é que ele, apesar dele ser um imperador, ele não tinha esse interesse de dominar como as potências europeias vão ter. Ele tem realmente interesse em conhecer, né? Em estudar. E, eventualmente, até trocar, né? Porque o Brasil era, enfim, um pouco sul-global, né? Enfim, países em desenvolvimento querendo se conhecer. Então, é um pouco por aí que eu uso esse termo, né? Orientalismo, Paulinho. O que é perceptível no Brasil? Às vezes, as falas dele, quando a gente pega no diário, ele é um homem do seu tempo, né? Então, tem vezes que saem umas falas meio preconceituosas com o Oriente. Ele fala cidade fétida como oriental, enfim, ele usa uns termos assim para o Oriente. Agora, eu não sei o que é o que está querendo
Se quiser abrir o microfone e explicar, talvez fique melhor. A Cristina tem uma pergunta, eu acho. Não, deixa ele. Cristina Moreira. Oi? Eu já fiz, Beto. Já fez? Tá, obrigada. Tem o José Latter, que ele pergunta como a classe política brasileira via essas viagens de Dom Pedro. Viam com bons olhos? Então, não, né? Então, ele tinha que pedir autorização para a Câmara, né? Normalmente é isso, quer dizer, ele falava que era questão de cuidar de saúde, né? E tanto que ele deixou, né? Ele foi buscar os netos, né? Mas ele dá esse pulo. A segunda, ele deixa a Tereza Cristina cuidando lá da saúde, ele vai para a Exposição Universal do Centenário, né, da Independência, mas aí ele aproveita, né, para viajar. Se você pega os periódicos da época, né, e muitos estão digitalizados na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, tinha muitas piadas, inclusive com isso, está dedicado a estudar um monte de língua, né, está dedicado àquela charge que eu mostrei dele, ela está lá ensinando para o arqueólogo como é que se escava quando no Brasil estava cheio de problemas, né? Tanto que quando acaba, né, a escravidão, você vai ter o fim da monarquia. Então, tinha muitas, sobretudo a fase final, né, muitas dificuldades. Mas ele viajava com uma entourage, né, com o Barão do Bom Retiro. Inclusive, os documentos que eu achei em Istambul, nos arquivos do primeiro-ministro, era sobretudo o Barão do Bom Retiro, se eu não me engano, pedindo autorização para pegar o barco. Enfim, essa troca ele não viajava, ele viajava com uma galera com ele, mas tinha algumas sensibilidades porque, né, enfim, a monarquia passava por momentos complicados, aquela coisa, você tem muitos problemas internos aqui, né, e você está aí rodando pelo mundo como se fosse um capricho, né? Monique, tem também do Vitor Hugo com ele, né, que é muito engraçado, que ele vai para a casa do Vitor Hugo e força. O Vitor Hugo não queria receber ele senta lá e se obriga, assim. Tem várias pessoas, Darwin, Vitor Hugo, Pasteur, ele tentava encontrar as pessoas, né? Isso é bem interessante, porque ele tinha uma admiração intelectual, né? Imagina, o imperador, eu lembrava dessa história do Vitor Hugo, mas não sei detalhes, né? Mas às vezes ele ficava ali como é que é? Ficava enchendo o saco como de um fã, né? O Vitor Hugo não queria receber ele ficou, até que ele foi para a casa do Vitor Hugo, tocou a campainha, entrou, sentou, e disse assim, o imperador agora não sou eu, é você, o Vitor Hugo. Pronto, ganhou amizade eterna, né? Ele penetrava. Penetrava. Ô, Monique, você está pintando Dom Pedro tão simpático. A volta da monarquia é possível? Deus me livre. Não, Deus me livre. Não, então, eu sempre tenho que fazer esse disclaimer, né? Porque a gente fala que toda história é contemporânea, né, Moisés? A gente sempre vai estudar a história com os olhos de hoje. Então, quando eu vejo, né, o panorama internacional, ainda mais no momento de guerra, de volta de xenofobia, né, de nacionalismos, né? Enfim, eu acho que quando a gente sempre fala sobre isso, né, Ana Cristina, quando a gente estuda, quando a gente lê muito, quando a gente viaja muito, não tem como a gente acreditar nisso, né? A gente pensa mais na humanidade, né, nos seres humanos como um todo. Você falou, Monique, você falou agora, se por acaso semana passada, eu trabalho no mercado imobiliário, semana passada eu tive uma conversa com um advogado sobre a questão de laudêmios da família real em Petrópolis. Eles ficaram muito mal por existe um questionamento, por que eles recebem esse negócio todo ainda. E ele falou que é uma situação que poucas pessoas sabem, que ali, para Dom Pedro queria, a família real queria trazer imigrantes para colonizar Petrópolis na área rural. Então, eles compraram fazendas que criaram a cidade de Petrópolis. Aquilo ali, na verdade, eram fazendas da família real na pessoa física. Não era do Brasil, era deles. E eles lotearam aquilo para a colonização. Então, daí veio o laudêmio. Por isso que é uma polêmica que ninguém consegue derrubar o laudêmio lá, porque era da família, da pessoa física, era do CNPJ da família. Não do CNPJ da União. Foi interessante você trazer isso e a pergunta do Moisés, né? Porque a família real estava todo mundo pichando justamente por conta da tragédia em Petrópolis, né? Recentemente, e isso foi lembrado como se fosse, né,
Eu não tenho informações sobre isso, mas eu sei que tem alguns lugares que você tem que pagar para a Marinha, né? Não é só... Isso sim, mas o pessoal questiona muito Petrópolis, que é para a família imperial, para a família real, né? Os descendentes que também brigam, né? Parece 2 judeus, 3 opiniões, aí tem um ramo daqui, um ramo dali. Não, porque, na verdade, o que esse advogado me explicou é que existe uma polêmica. Por que a família real ainda recebe o Laudêmio se não existe mais família real no Brasil? Pois é. E ele explicou que aquelas terras eram da família, não do Império. Entendi. Era da pessoa física. Eles compraram para fazer a fazenda, se não me engano, 3 ou 4 fazendas. O cara me explicou tudo. E que se formou Petrópolis, em nome de Pedro. Entendeu? Mas o nome eram 3 fazendas, tinham outros nomes que eles remembraram as fazendas. E é um negócio interessante, essa falta de informação, né? Pois é, não, mas isso é interessante porque o Moisés estava aí provocando, né? Falando, deixa eu fazer esse disclaimer, quer dizer, eu acho interessante a figura de Dom Pedro II por conta dessa paixão, desse investimento dele no conhecimento e nas viagens, que eu acho isso, eu não consigo pensar um ser humano, sobretudo um dirigente, que se tem esse tipo de experiência, né? Enfim, isso é muito importante, mas não faço pano... Pedro não devia ser muito apaixonado por política, né? Ele era mais apaixonado por conhecimento. Pois mas muitos problemas que a gente tem, talvez o principal problema que a gente tem na história, aí como historiador eu digo, né? A não solução dos anos, né? Quer dizer, a questão do fim da escravidão como se teve, o preconceito, a gente tem um elefante na sala no Brasil, que é a questão, né, do racismo estrutural e, em parte, né, enfim, a elite do 19 e Dom Pedro não lidaram com isso. Então, só para deixar claro, Moisés, que, né, eu gosto de pensar o gamo vegamo, como a gente fala em hebraico, também, né? Tem um lado bom e tem um lado problemático. Mas na época tem o lado do Zequinha, o Zeca Levinson tocou nesse ponto, e aí já é mais para o Freud, não sei. Será que isso não é um pouco da época da Inquisição? Seria uma maneira dele tentar voltar, dele tentar se mostrar? Porque tudo começa onde? Lá na casinha em Portugal. Tudo está lá na Torre do Tombo. Está tudo lá. Quantos anos depois ele fazendo isso tudo, seria quase que um meia-culpa, alguma postura... Deixa para o Freud resolver. Pode ser, mas eu acho que ele não é só português, tá? O que eu acho interessante de Dom Pedro, ele é muito Habsburgo, ele é muito leopoldino. Ele tinha uma mãe que finalmente ele herdou essa curiosidade, né? A Leopoldina estava aqui pedindo, olha só, me manda documento do Império Otomano. E ele cresceu com essa biblioteca também. Então eu acho que ele é mais do que isso. Não sei, isso é o que não sou especialista de Dom Pedro II, para mim ele é um dos elos para a gente pensar o Brasil Império Otomano, com humildade aqui. Mas é interessante, né, o que ele fez e o que ele passou. Muito interessante saber isso. Vamos lá. Cadê a Zeca? Está com a mão levantada, não sei. Monique, tem uma coisa engraçada que o Conde D deu o Palácio da Guanabara de dote para a Princesa Isabel. Aí até hoje rola uma confusão. Não, acabou agora. Acabou agora. Sim, eu ouvi falar sobre isso. Suzana, cadê ela? Temos o Zeca e depois o Joelson. Maravilha. E aí encerramos, porque já está praticamente no nosso horário. Indo da Monique, que está em outro estado, né? Gente, eu andei de avião hoje, vocês não estão entendendo. Então, 2 anos que eu estava paradinha. Vamos lá. Joelson, tá bom? Eu? Zeca. Oi, desculpe antes, Beto, é só um detalhezinho. Eu acho que essa explicação sobre o Laudêmio da Casa Imperial, para mim, não é válida, não. Se fosse afim, todos os terrenos da Barra e do Recreio tinham que pagar Laudêmio para as Quaripapa ou para o japonês. Quer dizer, acho que tem mais. Mas aí é diferente. É diferente o seguinte. Eu não queria sair do assunto, Beto, desculpa, foi só uma. Monique, me diga uma coisa. O Pedro II reuniu um cabedal de informação intelectual, cultural, científica e tudo mais. Ele deveria ter alguém com quem ele sentasse para estudar à noite. Ele teria que ter algum herdeiro cultural, seja um filho, um neto, um sobrinho, o filho do vizinho, eu não sei. Se alguém ficou com
amontoado de informações dele? Então, ele tinha uma troca, sobretudo com a Condessa de Barral, também com a Teresa Cristina, porque, por exemplo, a coleção, tanto que o nome da coleção dele ele levou o nome dela, né? Ele vai com ela, o que seria Itália, tinha fotografias. Eles, como eu falei, o diário dele era uma troca com a Condessa. Ele investia no conhecimento das filhas. A Condessa foi, inclusive, né, uma professora, né, uma tutora das filhas, mas eu acho que talvez ele se sentisse um tanto quanto sozinho, Zeca. Ele se correspondia com essas pessoas, ele tentava aproveitar quem estava servindo. Quem teve no Brasil que ele gostou muito foi o Richard Burton, que é uma figura incrível. O Richard Burton era um britânico que traduziu o Kama Sutra, que fez o rádio para Meca, e esse cara foi cônsul em Santos, e aí quando ele está em Damasco, ele fala: o Richard Burton morou naquela casa. Então, assim, eu acho que ele tentava pegar os nacos ali de contatos e tudo mais, mas ele não, enfim, ao que me consta, não vai ter um herdeiro, né? Até porque a família vai se dispersar. Mas eu acho muito bonito isso, Zeca, de que o acervo dele acabou sendo tombado pela Unesco. Né? A Biblioteca Nacional, como eu falei, tem 2 acervos tombados pela Unesco como Memória do Mundo. Um é a Real Biblioteca, que é a coleção que a família real trouxe fugindo, né? Que está na Biblioteca Nacional, coisas lindíssimas, inclusive do Império Otomano, e a outra é a coleção Dona Teresa Cristina Maria, que é a coleção dele. Eu, Monique, em 2007, quando eu tive minha bolsa, eu localizei 2.000 itens ligados ao Oriente Médio. Fotografia, livros, manuscritos. E é isso, ele escreve na borda, ele no diário escreve: cheguei nas pirâmides e achei diferente da fotografia. Quer dizer, ele estudou a fotografia, não é aquele acervo que fica ali imaculado, ele troca, entendeu? Então, eu acho que é isso, né? Enfim, acaba indo para o exílio, né? Mas isso se perde um pouco, mas a gente tem no nosso acervo, e até hoje, né? Enfim, é muito problemática a cultura do patrimônio, né? A Eliane Scholl conhece bem isso, mas a gente tem tido projetos de digitalização, né? As chamadas enroladinhas, não sei se vocês souberam, teve um projeto chamado De Volta à Luz, porque muitas fotografias se enrolaram, e aí um custo gigantesco foi feito aqui em São Paulo, até uma exposição, e muitas das fotografias tem de Jerusalém, né? Enfim, esse acervo do Félix Bonfils, que tem a foto do Muro das Lamentações, eu tive a oportunidade uma vez de ir para a biblioteca de Harvard, em Boston, e o nosso acervo é pau a pau com deles, de Oriente Médio, e é dele, né? Então, faz parte. Eu acho muito importante a gente conhecer esse patrimônio, e muita coisa está digitalizada, porque só faz sentido o que é sentido. Quando a gente conhece o patrimônio, a gente vai chorar quando o Museu Nacional pega fogo, a gente vai brigar para que a Biblioteca Nacional seja bem preservada, enfim. É a história. Joelson, fala você. É só para falar que, na época de Dom Pedro, o Brasil experimentou grandes avanços. Foi a primeira estação de esgoto de tratamento das Américas, foi a central telefônica, ele trouxe o telefone aqui para o Brasil. Ele era um homem voltado para o seu tempo, ele tinha essa visão progressista. Infelizmente, um golpe derrubou ele, né? Aí essa coisa do fim, porque também a monarquia tinha muitos problemas. Mas, Joelson, eu tenho uma amiga... Tem alguém com som aberto? Eu tenho uma amiga, a Teresa Kribel, ela é professora da Universidade do Alabama. E a gente se conheceu pesquisando na Biblioteca Nacional uns 15 anos atrás. E a Teresa escreveu muito sobre as viagens de Dom Pedro II pelos Estados Unidos. E é fascinante, porque os americanos, que eram totalmente antimonarquistas, falavam: poxa, a gente quer um chefe de Estado interessado. Menino, ele rodou a bendita da exposição do centenário da independência, que é onde ele vai conhecer Graham Bell. Ele estudava cada coisa, e aí ele vai, não é só o telefone, muitas das novidades que ele conhece ali, ele vai tentar implementar. Então, isso é bastante interessante, né? Por isso que muitas pessoas falam: ele era só um curioso e a viagem ficou lá. Não, muitas das coisas ele tentou trazer, né? O bendito do engenheiro armênio, que ele, né, vai trazer para cá, vai estimular... enfim, essa coisa dos esgotos eu tinha ouvido. Então, isso é bem interessante. Eu só acho que tem que tomar cuidado, né, para a gente não falar, quer dizer, a monarquia acabou, né? Enfim, a gente está falando de uma figura importante, mas a monarquia teve muitos problemas, né, que até hoje a gente tem esse custo, né? A gente está falando 2 anos
2 séculos da nossa independência, a elite brasileira, quando se tornou independente, leiam, sigam Luiz Felipe de Alencastro, meu ídolo, né? A elite brasileira escolheu uma forma de governo que até hoje a gente tem os custos, né? E ele era o governante, né? Muito bem. Interessante. Alguém mais com pergunta? Alguém mais com comentário? Só nos resta, então... Não, a última, que ela prometeu a gente que ia contar no final por que o ano de 1876 era o pior ano para ele viajar para lá. Verdade. Então, é porque 1876 é um ano que assim, é véspera de uma guerra com a Rússia, né? Esse negócio aí de Crimeia... Rússia, Crimeia era otomana, né? Enfim, eles estão ali brigando e a Rússia chega atrasada ali no Império Otomano, mas ela vai dar muito trabalho. Então, 1876 era a véspera de uma guerra com a Rússia e Dom Pedro II está indo de Odessa, a gente sabe que Odessa é a Ucrânia hoje, mas na época Império Russo, para Constantinopla. Nunca. Tem que fechar o som. 1876 tem uma história surreal, gente. É um ano que tem 3 sultões. Então, você tem o sultão Abdulaziz, que foi, a gente brinca... Que foi pode falar. Que foi suicidado, né? Ele morreu ali até hoje, né? Então, o Abdulaziz morreu de uma maneira muito trágica. Aí, quem assumiu foi o Murad V, né? O Murad V testemunhou um serial killer. Márcia, você já me ouviu falar sobre isso. Teve um cara... que saiu matando, inclusive o chanceler na frente do Murad V, ele pirou tanto que ele foi morar no palácio que hoje é o hotel mais chique de Istambul, que é o Tiraã. Então, quer dizer, você tem véspera de guerra com a Rússia, um sultão que, né, um foi morto, né, provavelmente, outro pirou, e aí assume o Abdulhamid II. E é nessa época que os diplomatas estão falando, olha só, Dom Pedro II está querendo visitar o Império Otomano. Né? E aí a documentação que eu achei são os diplomatas falando, cara, a gente não está conseguindo nem receber as potências, tipo diplomatas franceses, britânicos, estão querendo chegar aqui em Constantinopla, a gente não está dando conta. Né? Então, e era Ramadã, Márcia, Ramadã é um mês sensível, né? O mês do jejum. Então, assim, você pensa o pior timing da história do século XIX para o imperador brasileiro visitar, foi aí que Dom Pedro foi. Né? Por isso que eu sempre friso, quando alguém for fazer tour em Istambul, e eu recomendo muito, eles vão falar, olha, essa fonte foi doada pelo Kaiser, né, Guilherme II, aquele palácio, a imperatriz Eugenie da França ficou hospedada. E eu falava, gente, Dom Pedro II veio aqui e ninguém sabe. Mas eles não sabem primeiro, porque, né, o Brasil é periférico, obviamente, mas porque, caraca, um timing horroroso, né? E aí eu fico tentando resgatar. Hoje eu estava contando para o cônsul da Turquia, né, em São Paulo. É isso, Márcia. Tem uma pergunta aqui no chat, só para encerrar, Moisés, só para encerrar. Essas viagens do Dom Pedro eram custeadas por ele ou a comitiva toda? Era custeada por ele ou pelo Brasil? Ele fala que é o... Ele fala que é ele que custeava, né? Por isso que ele ficava mais humilde. Mas em alguns lugares ele vai receber, por exemplo, toda a viagem dele. Quando ele chega em Constantinopla, não tinha queriam oferecer para ele um palácio, o Palácio das Duas Águas, alguma coisa assim. Ele vai ficar em hotel, que ele prefere ele pagar. Mas quando ele vai para o Egito, parece que ele aceita as ofertas do Khediva para ter um pouco mais de conforto. Mas ao que me consta, Beto, era ele que pagava dos recursos dele. Tá vendo? É isso aí. A pergunta foi Monique, querida. Olha, Monique, muito, muito em nome do grupo, maravilhoso. Eu acho que de todos nós, muito obrigado pela aula, pelo teu desprendimento, pelo teu carinho, pelo teu rostinho lindo, transmitindo credibilidade, transmitindo alegria, conhecimento. Né? E alegria. Muito obrigado. A palavra é tua, se você tiver alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para todos nós, depois eu volto para anunciar nossos próximos convidados.
Não, eu queria agradecer, eu vi aí uma série de pessoas incríveis, amigas, participando aí desse evento, fico feliz aí de me juntar ao time, né? Obviamente, eu volto a frisar, né? Temos pessoas que são mais especialistas, né? De muitas questões aqui eu deixei em aberto, que eu tento trazer, e eu acho que eu tento agregar um pouco, porque a gente às vezes fica muito na vida comunitária, né? Que é fascinante, né? Eu não falei sobre isso, acho que vou terminar falando sobre isso, mas eu sou cria da comunidade judaica carioca. Eu cresci no lar da criança israelita dos 5 aos 14 anos. Depois eu fui morar em Israel, fiz Aliá, e eu só consegui, venho de uma família muito desestruturada e muito pobre, e eu só consegui ascender socialmente. Se hoje eu encho a boca para falar, eu tenho pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, né? Tive a oportunidade de morar fora. Muito bem, olha, maravilha. É porque a gente tem muitos problemas na comunidade judaica, muitos, tá? Sobretudo, enfim, polarizações e outras coisas. Mas acho que agora que a gente está vendo, por exemplo, na Ucrânia, né, de salvar um engajamento, a gente tem uma coisa muito bonita, né? Que é justamente, meu marido faz trabalho comunitário na colônia, no Kinderland, na escola. É lindo isso que a gente tem, né? Isso é um kavod, né? Com todas as dificuldades, cada vez mais a comunidade também está mais, né? Que é uma coisa interessante do Brasil, casais mistos. Eu mesmo, né, sou filha de pai não judeu. Mas eu acho que eu queria frisar isso, né? A nossa história é uma história de... Mal chegou aqui, né? 3 gerações atrás, gente, era tudo clientelte, tudo duro, né? Tudo pobre. Quando eu fui fazer o livro da Kinderland, aquelas senhoras da Kinderland, às vezes elas trabalhavam clientela de dia, elas faziam, né, mascate e construíam à noite, o lar da criança também. Então, assim, a gente não pode perder isso de vista. A gente tem uma comunidade incrível e eu devo tudo o que eu sou, né? Eu tenho críticas, eu faço crítica, eu não subo no muro, mas eu sou filha disso. E mais do que isso, Moisés, das mulheres judias, né? O lar da criança é mulher. A Kinderland, né, eram as senhoras da FIB. Aqui a gente está vendo esse engajamento todo, acho muito importante, mas eu estou muito feminista também. Então, enfim, queria terminar aí agradecendo e festejando, né? Isso é muito legal. E eu sou cria disso, gente. Muito obrigada. Parabéns. Que coisa linda. Chama-se Vida Vivida e História Para quem te viu Contada. há não sei quantos anos atrás e te ver agora, eu estou admirado, muito feliz. Muito feliz. Muito obrigada, Beto. Eu conheço parte do começo dessa história. Parabéns. Não foi fácil. É isso. Gente, obrigada. Beijos. Monique, fica aí porque você vai gostar do tema da próxima semana. Um minutinho. O Segundo as Intenções da próxima semana terá como tema uma Praça 11 judaica num ambiente multicultural. Um gueto sem muralhas ou restrições para os judeus que chegavam ao Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. O bairro, que reunia imigrantes pobres, ficou conhecido também como berço do samba. Lá, samba e carnaval tomaram a forma como conhecemos hoje. A praça foi demolida em 1942 e os 80 anos do fim do bairro serão lembrados pelo escritor Ronaldo Vrobel, autor do romance Traduzindo Hannah. Ele e a jornalista Beatriz Coelho Silva, Totó, que acaba de lançar o audiolivro Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, farão uma dobradinha, onde Ronaldo Vrobel destacará aspectos da Praça Judaica, enquanto a Beatriz Coelho contará detalhes da Praça dos Negros e Judeus. Papo descontraído sobre uma Praça 11 multicultural. Fiquem conosco na próxima semana e vamos continuar nesse papo. Obrigado a todos e até a próxima. Parabéns mesmo. Emocionante. Obrigado.